participe. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS, professor. E a pergunta é a seguinte, é uma clássica aqui do programa. Por que vocês adventistas são considerados como seita? Ainda existe esse rótulo dado à igreja adventista, que a igreja adventista é uma seita. Eu queria que você explicasse pra gente o porquê disso e o que é uma seita. Veja, graças a Deus esse rótulo tem diminuído bastante, porque as pessoas, ao assistirem à TV Novo Tempo e perceberem o conteúdo bíblico das nossas mensagens, as pessoas têm percebido que existe um grande exagero e até mesmo ignorância por parte de muitas pessoas que não conhecem realmente o Adventismo sétimo dia, né? Então o que acontece? As pessoas costumavam e ainda usam, né, o rótulo de seita exatamente para afastar as pessoas dos pretensos hereges, diríamos assim. Então, um movimento sectário é um movimento que não segue a Bíblia, que não segue as crenças ortodoxas do cristianismo. Então, obviamente, quando você rotula um movimento religioso como sectário, você está criando uma barreira para que as pessoas não mantenham contato com esse movimento, né? Então, se tornou, como disse o doutor Alberto Tim, né, o termo seita é um rótulo apologético, né, para afastar as pessoas dos pretensos hereges, tá? Agora, qualquer pessoa culta, né, ela jamais vai chegar a uma conclusão sem antes ler a respeito sobre o assunto. E quando eu falo ler, não é ler simplesmente o que os outros dizem sobre algo, é ler as fontes primárias da própria denominação religiosa que está sendo acusada de seita, né? Então, uma pessoa com um mínimo de cultura, ela só vai chegar à conclusão de que realmente o adventismo é ou não uma seita se ela ler, no mínimo, o livro Nisto Cremos. Então, quem não leu o livro Nisto Cremos, que apresenta as 28 doutrinas adventistas, crenças distintivas, é óbvio que a pessoa não tem base nenhuma para afirmar uma coisa dessas. Agora, quem leu e entendeu, ele pode opinar sobre o assunto. Nós vivemos numa era da opinião. As pessoas acham que podem dar opinião sobre tudo, mesmo que não conheçam a respeito do assunto. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos falar daquilo que nós conhecemos, né? E um dos motivos que levam as pessoas a nos rotularem como sectários é por nós termos algumas crenças que são distintivas, ou seja, que como movimento religioso só nós abraçamos, tá? E eu vou dizer algumas delas. A primeira delas é a crença na doutrina do santuário e do juízo pré-advento. Então, como nós somos o único movimento religioso que crê nessa doutrina, então muitos pensam o seguinte: bom, se eles creem numa doutrina que não é aceita pelos demais cristãos, então eles são sectários. Outra doutrina é a crença no dom profético dado a Ellen White. Nós cremos que mesmo Ellen White nunca sendo uma segunda Bíblia, e alguns ignorantes ou desinformados dizem isso, que ela é uma segunda Bíblia nossa, mas não existe, né? Mesmo ela não sendo uma segunda Bíblia, nós cremos que ela recebeu o dom profético para nos levar de volta à Bíblia. E existem outras crenças, como a mortalidade da alma e do aniquilacionismo, que na verdade é abraçada por teólogos evangélicos e inclusive alguns católicos, ok? Então, esses são alguns dos motivos, mas quando um cristão entende que mesmo tendo doutrinas distintivas, nós abraçamos as principais crenças de um cristianismo ortodoxo, qualquer pessoa vê que nós não somos sectários. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, né? Hoje o adventismo raramente é taxado como sectário, porque os estudiosos de lá se aprofundaram mais no assunto, né? Aqui no Brasil existem alguns teimosos, né? Que até por questões, diríamos assim, políticas deles, eles acabam não aceitando, né? Acabam querendo, porque infelizmente falar mal do adventismo dá ibope, não é? Então muitos se preocupam mais em ter ibope, seguidores nas redes sociais, do que estarem firmados na verdade, tá? Então qualquer pessoa, por exemplo, sabe, nós cremos na doutrina da Trindade, como os demais cristãos, cremos na divindade de Cristo, cremos na divindade e na personalidade do Espírito Santo,
cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, cremos, como os demais cristãos, na doutrina do juízo, cremos na segunda vinda de Cristo, cremos no nascimento virginal de Cristo, cremos na encarnação de Cristo, ou seja, nós compartilhamos das principais doutrinas aceitas pelos cristãos ortodoxos. Então, eu convido, né, que o nosso telespectador e ouvinte continue acompanhando, por exemplo, a programação da Novo Tempo. E veja se nos programas da Novo Tempo existe algum ensinamento que leve alguém a concluir que nós somos sectários. E digo com respeito, mas digo para os que acham que somos uma seita, você precisa ler pelo menos uma obra da igreja. Né? Você tem que ler no mínimo o livro Nisto Cremos. E aí fala, Ellen White foi uma falsa profetisa. Que obra você leu dela? Então é falta de cultura, né? A pessoa acusar alguém ou chegar à conclusão sobre um movimento religioso sem ler, sem ter lido pelo menos uma obra a respeito do assunto.